Shalom, shalom, geração do avivamento. Shalom, shalom, shalom. Como que vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia. Um dia abençoado, um dia profético, um dia poderoso para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Que madrugada poderosa, que madrugada extraordinária. Gente, eu tô no sítio hoje, então o cenário tá um pouquinho diferente. Eu tô no sítio, né? Desde ontem nós chegamos aqui. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Vocês estão bem? Como que vocês estão? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Gente, tá um calor pra cá no Paraná. Eu acredito que tá um calor agora esse final de ano, né? Na maior parte do Brasil, lógico, em muitos lugares é inverno. Mas no Brasil tá muito quente. Principalmente aqui na região do Paraná, onde eu tô. Amém? Suportar, eu não sou do calor não, eu gosto mais do frio. Amém? Sejam todos bem-vindos. Hoje é Ezequiel 48. Hoje é o último capítulo de Ezequiel. Aleluia. E aí, a gente leu Daniel, Gustavo, esse ano? E geralmente quando eu leio Apocalipse, eu leio Daniel, né? E como a gente já leu o Novo Testamento, vocês lembram se a gente leu esse ano Daniel, gente? Eu acho que a gente leu Daniel, não leu? Amém? Glória a Deus. Não, é o próximo. Hã? Amanhã. O quê? Amanhã é Daniel. Sim, mas a gente, porque assim, às vezes... Não, né? Acho que a gente não leu ainda Daniel, não, né? Então a gente vai ler Daniel. Amém? Depois nós vamos ler Oséias. Aleluia, ainda não. Aí vamos ler Joel. Joel tem a promessa do Pentecoste aqui. Aí nós vamos ler Obadias, Jonas, amém? Miqueias, Abacuque, Sofonias, Zacarias. Aí a gente vai ler Malaquias. E aí acabou o velho... Não, o livro dos profetas, né? Que a gente começou a ler, né? Desde Isaías, não foi? A gente começou a ler dos profetas, né? A gente começou a ler os livros dos profetas. E aí... Exatamente. E aí depois que nós terminarmos, nós vamos começar outra dinâmica de leitura. Amém? Queridos, sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Quero declarar um dia abençoado sobre a tua vida. Eu tô no sítio. Ontem eu fiz uma live, né, surpresa. Tá muito gostoso aqui. Pensa num tempo gostoso, um tempo sobrenatural. Aleluia. Teve um sonho, Deus mandou ler Daniel 2. Então leia Daniel 2. Aleluia. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Já fizeram seu cafezinho? Já fizeram o chimarrão? Aqui no Paraná o pessoal toma muito chimarrão, ó. Esse aqui é o chimarrão de ontem. Amém? Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Gente, madrugada poderosa, né? Nós oramos hoje contra o espírito de Jezabel, o espírito de manipulação. Eu venho falando com vocês já há 2 dias sobre dependência emocional, que também está atrelado a isso, certo? Então, nós vamos estar hoje continuando dentro desse tema. Amém? É um tema que vai ajudar muito vocês. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Já abriram? Ezequiel 48. O livro de Ezequiel é um livro compridinho, né? Ezequiel 48. Então a gente viu os profetas maiores. Estamos lendo, né, sobre os profetas. Deixa eu ver, depois a gente... Ezequiel 48. Aí vem Daniel. Aí vem o livro de Daniel.
Gente, a Bíblia de vocês é toda marcada também? Tem que ser marcada. A Bíblia foi feita para marcar. Amém? Então hoje é Daniel 48. Abra já. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar por essa madrugada extraordinária. Quero te glorificar, Pai, por os guerreiros que levantam para orar na madrugada. Pai, não é fácil orar esse horário, não é fácil interceder neste horário, mas o Senhor tem levantado, Senhor Deus, muitos homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, que eles possam continuar, Pai, como sentinelas, Pai, posicionados, Senhor Deus, sobre suas cidades, sobre os seus estados, sobre os países, Pai, orando, intercedendo, Senhor. Pai, nós te glorificamos, Pai, por esse dia, nós te glorificamos, Senhor Deus, por este domingo. Pai, fala conosco aqui hoje nesse devocional, Pai, que não seja eu, mas o Teu doce, amoroso Espírito Santo. Pai querido, Pai amado, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor Deus, e declaramos, Pai, que toda a majestade, glória, poder e exaltação somente a Ti. Nós somos somente instrumentos do Senhor. Nos usa, Senhor Deus, dentro desse tempo, dessa era, Pai. Não só a mim, mas todos os Teus filhos que aqui me acompanham. Eu creio, Pai, que o Senhor está levantando um remanescente de homens e mulheres apaixonados pela Tua presença, que pregam um evangelho genuíno, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Gente, o Rio de Janeiro, 40 graus. Meu Deus. Aqui não tá isso tudo não, né, Gu? Não, gente, aí. Gente, aqui não tá isso tudo não. O sítio é mais fresquinho, né? Abra comigo Ezequiel 48. Vamos ler. Amém? Depois eu vou estar trazendo uma palavra para vocês sobre o espírito de Jezabel, certo? Glória a Deus. O espírito de Jezabel é um sistema maligno, é uma potestade, amém? Sobre a terra, tá? Principalmente sobre a igreja brasileira, sobre todo tipo de igreja, mas, né, a gente ora muito pela nossa igreja brasileira, né? Quando a gente fala igreja brasileira, a gente está falando de todas as denominações. Abriram Ezequiel 48, acharam? Vamos ler? Aqui está a lista das tribos de Israel e dos territórios, cada uma delas, que cada uma delas receberá. O território de Dan fica no extremo do norte. Sua divisa segue a entrada de Etlon até Lebo-Amate e de lá para Azar-Enã, na fronteira de Damasco. E com Amate ao norte, o território de Dan se estende pela terra de Israel de leste a oeste. O território de Asser fica ao sul do território de Dan e também se estende de leste a oeste. A terra de Naftali fica ao sul da terra de Asser e também se estende de leste a oeste. Em seguida, vem Manassés, ao sul de Naftali, e seu território também se estende de leste a oeste. Ao sul de Manassés fica Efraim, depois vem Rubem, e em seguida Judá, e todos com divisas que se estendem de leste a oeste. Ao sul de Judá fica a terra separada para um propósito especial. Ela tem 12,5 quilômetros de largura e terá as mesmas fronteiras a leste e a oeste que os territórios das tribos. No centro dela estará o templo. A área separada para o Senhor terá 12,5 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. E haverá uma faixa de terra para os sacerdotes, com 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. No centro dela estará o templo do Senhor. Essa área será separada para os sacerdotes consagrados, os descendentes de Zadok, que me serviram fielmente e que não se desviaram junto com o povo de Israel e com os outros levitas. Essa será sua porção especial quando a terra for distribuída, o território santíssimo junto ao território
dos sacerdotes ficará a terra onde os outros levitas viverão. A terra separada para os levitas terá o mesmo tamanho e a mesma forma da terra dos sacerdotes, 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Juntos, essas porções de terra terão 12,5 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Nenhuma porção dessa terra especial poderá ser vendida, trocada ou usada por outros, pois pertence ao Senhor e é consagrada. Outra faixa de terra com 12,5 km de comprimento e 2,5 km de largura ao sul da área sagrada do templo será para uso público, para casas, pastos, terras comuns. No centro dela estará a cidade. A cidade terá 2,250 metros de cada lado, norte, sul, leste e oeste. Em volta da cidade haverá uma área aberta com 12,5 metros em todas as direções. Fora da cidade haverá uma área para plantações que se estende por 5 quilômetros para leste, 5 quilômetros para oeste, junto à divisa com a área sagrada. Essa terra de cultivo produzirá alimento para os trabalhadores da cidade, e os que vivem das diversas tribos para trabalharem na cidade poderão cultivar essa terra. A área toda, incluindo as terras sagradas e a cidade, formará um quadrado de 12,5 quilômetros de cada lado. As áreas que restarem para leste e para oeste das terras sagradas das cidades serão do príncipe, e cada uma dessas áreas terá 12,5 quilômetros de comprimento e se estenderá em direções opostas para as fronteiras leste e oeste de Israel. No centro estarão as terras sagradas e o santuário do templo. Portanto, as terras do príncipe incluirão toda a área entre os territórios separados para Judá e para Benjamim, exceto a parte separada para as terras sagradas e para a cidade. Estes são os territórios separados para as tribos restantes. O território de Benjamim se estende pela terra de Israel, de leste a oeste, e ao sul de Benjamim fica o território de Simeão, que também se estende de leste a oeste. E em seguida vem o território de Isacar, com as mesmas divisas de leste a oeste. Depois vem o território de Zebulon, que também se estende de leste a oeste. O território de Gad, ao sul de Zebulon, com as mesmas divisas de leste a oeste. A fronteira do sul de Gad e vai de Tamar até as águas de Meribá, em Cádiz. E depois segue o ribeiro do Egito até o Mediterrâneo. Esses são os territórios que serão distribuídos como herança. Cada tribo, eu sou o soberano, eu, o soberano, falei. Aí agora vem o subtítulo, as portas das cidades. Estas serão as saídas das cidades. No muro norte, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá três saídas, cada uma com o nome de uma das tribos de Israel. A primeira será Rubem, a segunda será Judá e a terceira será Levi. No muro leste, que também tem 2.250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas José, Benjamim e Dan. E no muro sul, que também tem 2.250 metros, estarão as portas chamadas Simeão, Zacar e Zebulon. E no muro oeste, que também tem 2.250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas Gad, Aser e Naftali. A distância ao redor de toda a cidade é de 9 quilômetros. E daquele dia em diante, o nome da cidade será O Senhor está ali. Amém? Glória a Deus. Então a gente está vendo aqui, nessa última parte de Ezequiel, esse último capítulo, né, está descrevendo a divisão das terras, tá, das tribos de Israel, que começa com Dan no norte, né, e vai dando aí as direções específicas. Então Deus está definindo os limites, as posições, certo? Então todas as tribos aqui estão recebendo herança, tá?
Então a gente vê, né, como que Deus faz completamente tudo muito organizado. A cidade aqui é um quadrado, lembra muito, né, a cidade que é mencionada lá, lá em Apocalipse, tá? Então, uma hora eu vou trazer esse estudo aqui para vocês, que ele é extremamente, né, profético, é um estudo sobre o templo, sobre a cidade, amém? Então, a gente vê que Ezequiel, ele teve uma visão dessas coisas específicas, certo? Deus deu uma visão específica, Deus ocupou o centro da cidade, né? Então, a gente vê que Deus vai tabernacular ali, porque no final fala assim, essa cidade vai ter 9 quilômetros e ela vai chamar O Senhor Está Ali. Então, a gente vê que é algo que Deus vai criar, né? Muitos falam que esse templo que Ezequiel vê é o templo da era milenar, da era dos 1000 anos, né? Onde Deus vai tabernacular com o seu povo, onde Deus vai habitar com o seu povo, certo? Então a gente está vendo que Deus aqui ocupa o centro. Então, assim, é algo assim estrondoso, né? Que não dá para o homem dimensionar isso aqui, o homem, né, materializar isso aqui. Então, o que eu sempre peço para vocês? Vai no Google, vai no Pinterest, vai num aplicativo e pede para você ver a imagem do templo, o que Ezequiel, porque muitos, né, tentam desenhar para você começar a ter uma dimensão do que Deus está trazendo aí, amém? Então, Ezequiel é um profeta maior, tá? Um profeta que profetizou sobre o Messias também, um grande profeta de Deus, que profeta de ofício, né? Vamos qualificar aqui Ezequiel. Ezequiel é um profeta de ofício, um profeta que era mais usado no canal de visão e de arrebatamento. Então a gente vê que tem muitos profetas que são usados com voz no testemunho interior, muitos profetas são usados em visão, muitos profetas são usados através de cânticos, de louvores. Então o profeta Ezequiel é um profeta de visão e um profeta de arrebatamento. Então em várias partes ele fala, e Deus me levou. E Deus, né, me levou. Então ele foi como? Ele foi em espírito. Então a gente vê que Ezequiel não é um profeta de fogo, como a gente vê Elias e Eliseu, né? Um profeta de manifestação, de poder, mas ele é um profeta de visão, um profeta que Deus mostra para ele estruturas. Então você vê que, olha só, Ezequiel que teve que relatar tudo isso que ele estava vendo. Mede não sei quanto, mede não sei das quantas. Então imagina, gente, tudo isso que Ezequiel escreveu foi tudo isso que ele viu. E ele teve que detalhar isso, né, de forma muito específica, né, de que lado, de que jeito, né, quando a gente volta ali para a passagem da metragem do templo, então são coisas muito específicas, a câmera dos guardas, isso e aquilo. Então Ezequiel não só viu o trono de Deus, não só teve uma visão ampla da glória de Deus, ele viu coisas, Deus mostrou para ele visões sobrenaturais exatamente, tá? E Deus também pode te usar, como usou o profeta Ezequiel, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, mas você precisa se posicionar, amém? Você precisa se posicionar. Hoje nós temos o que? O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, amém? Glória a Jesus. Eu quero que você agora, eu quero abrir algumas referências com você, tá? Glória a Jesus. Abra comigo em 1 João, 1 de João, tá lá pra frente, certo? Tá bem lá no finalzinho. 1 João 4:1. 1 João, capítulo 4, verso de número 1. Eu quero ler alguns versículos com vocês. 1 de João, alguém escreve aí no chat pra mim? 1 de João, Nani, escreve pra mim, fazendo favor, ou Gustavo. 1 de João 4, 1 de João 4, verso 1. Amém? 1 de João, capítulo 4, verso de número 1. Obrigada, meu querido. O apóstolo já colocou. 1 de João 4, verso 1. Amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos que, se eles têm o Espírito de Deus, todo o Espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo o Espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus, tá? Então aqui
João está dizendo: não acredite em qualquer pessoa e ponham-no à prova para ter certeza que esse espírito de fato procede de Deus. Amém? Certo? Agora vamos para outro aqui. Nós vamos ler bastante coisinha aqui, tá? Abre comigo agora Hebreus 5:14. Hebreus. Primeiro nós vamos de Bíblia, depois nós vamos do conteúdo. Hebreus. Acharam? Hebreus 5:14. Hebreus 5, verso 14. Hebreus 5, verso 14. Hebreus está lá depois de Filemon, antes de Tiago. Hebreus está mais pro finalzinho. Hebreus está lá. Hebreus 5:14, acharam? Hebreus 5, verso 14. Ó. Acharam? Hebreus 5:14. Então vamos ler aqui. Hebreus 5. Isso, Hebreus 5, verso 14. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Aqui está falando de discernimento espiritual, tá? Não adianta a gente achar que consegue discernir as coisas sem a gente se alimentar da palavra, sem a gente jejuar. Então, para você conseguir enfrentar certas guerras espirituais, você vai ter que ter um discernimento aguçado. E para ter discernimento aguçado, você tem que ter alimento espiritual sólido, você tem que ter vida de jejum, vida de oração. Amém? Vamos aqui, ó. Outro. Tá? Outro versículo aqui. Deixa eu ver. Eu tenho tantos aqui. Deixa eu ver um bom aqui. Provérbios 12, 22. Aí a gente... Provérbios 12, 22. Provérbios, capítulo 12, 22. Provérbio 12, capítulo 12, verso 22. Acharam? Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria, tá? Então tem muitos versículos aqui que falam sobre manipulação, que fala, né? Ó, vamos outro aqui, vamos mais dois aqui, ó. Mateus 7,15. Mateus 7. Mateus é o primeiro livro do... Mateus 7, verso de número 15. Mateus 7, verso de número 15. 7, verso de número 15. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uva de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Então aqui a própria Bíblia diz, está falando de falso profeta, mas isso aqui nós podemos colocar para qualificar qualquer coisa. Toda pessoa, você vai olhar qual que é o fruto dela, qual que é o fruto da vida dela. Mas a apóstola, ela não tem ministério, mas ela não precisa ter ministério para ter fruto. Toda pessoa dá fruto. Toda pessoa dá fruto. Então a gente pode avaliar se uma pessoa procede de Deus, se realmente fala que é de Deus e é de Deus, pelo fruto da sua vida, pelo fruto da sua conduta, pelo fruto das suas ações. Amém? Tá? Agora, vamos no último para encerrar. Apocalipse 2:20. Apocalipse é o último livro. Apocalipse, capítulo 2, verso 20. Amém?
Apocalipse capítulo 2, verso 20, que diz assim: contudo, tenho contra você, ou seja, Deus está com uma exortação à igreja de Tiatira. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, é um espírito, isso aqui é um sistema. Essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse. Então, queridos, é alguém que faz parte do meio cristão, tá? Mas está sendo usado como massa de manobra para o reino das trevas. Mas, presta atenção, vamos ler de novo. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender de sua imoralidade, tá? Então vamos lá. A gente está falando de dependência emocional esses 2 últimos dias, e eu quero trazer aqui para você sobre um sistema maligno que atua dentro da igreja, mas ele também atua em todos os tipos de esfera. Mas a esfera que esse espírito maligno mais anseia conquistar território é dentro do corpo de Cristo. Porque se conseguir entrar dentro do corpo de Cristo, vai tirar a engrenagem do reino. A engrenagem do reino na terra é a igreja, querida. É o povo de Deus que se reúne para adorar, se reúne para falar a palavra. Amém? Então vem aqui comigo agora. O espírito de Jezabel, a gente não se refere a ele como uma pessoa. Por que recebeu esse nome de Jezabel? Porque Jezabel casou com Acabe. Ela era uma rainha, tá? Ela era uma rainha gentílica. E aí ela casa com Acabe, que é um rei de Israel. E ela manipula tanto Acabe e ela assume o governo, ou seja, Acabe, ele está ali estabelecido como rei, mas as coisas do reino acontecem segundo a ordem dela. Então ela manipula, ela traz adoração a Baal, adoração a Será, ela afronta o profeta Elias. Então o profeta Elias é da época em que essa rainha foi usada por Satanás de uma forma tão profunda que acabou que dentro dos tempos e tudo, a gente fala, né, acabou atribuindo que é esse espírito de manipulação, o espírito de Jezabel. Mas necessariamente não é uma pessoa, é um sistema que já existe desde o começo do mundo onde entrou o pecado, tá? Então, o espírito de Jezabel é um padrão espiritual de influência, de manipulação, de controle, de sedução, certo? Para minar a autoridade espiritual. Então, o maior princípio de Jezabel, o maior objetivo de Jezabel, do espírito de Jezabel, desse espírito das trevas maligno, é minar a autoridade de alguém. Então, toda vez que a igreja, dentro de uma igreja, toda vez que dentro de um ministério, alguém tenta ferir a autoridade de um líder, alguém tenta anular a autoridade de um líder, alguém tenta afrontar, alguém tenta minar, deturpar, alguém tenta manipular isso aí é o espírito de Jezabel. Por quê? Jezabel ataca a autoridade espiritual. Por que quer derrubar o quê? O corpo de Cristo, tá? Então o objetivo do espírito de Jezabel é minar a autoridade espiritual, corromper os princípios daquele local e desviar os líderes da comunidade. Então, como que o espírito de Jezabel atua? O espírito de Jezabel, ele vem e ele tenta influenciar os principais líderes de um ministério para se levantar de uma forma camuflada contra o principal líder ou os principais líderes. O espírito de Jezabel, ele não ataca contra a liderança que está estabelecida, contra aquele pastor, aquela pastora, não. Ele vai atacar sobre os líderes que estão próximos, os líderes que estão perto, tá? Então isso aí também pode acontecer dentro da liderança da sua casa, na família, no trabalho, tá bom?
Então, o propósito de Jezabel é corromper os princípios, é desviar os principais líderes, é levantar os principais líderes e destruir um ministério, destruir algo que é uma engrenagem, uma arma de Deus na terra. Amém? Todo grande ministério, toda grande empresa é feito por um corpo de liderança. Amém? Então o que acontece? Quando há um motim, uma facção, uma divisão, né, que deturpa a autoridade desse chefe, desses líderes, há o espírito de Jezabel atuando aí, de uma forma camuflada e sorrateira, e ele atua dentro de um corpo onde tem irmãos em Cristo. Então não vem alguém endemoniado, vem alguém influenciado pelo espírito de Jezabel. Amém? Então, quais são as características centrais desse espírito atuando, que gosta de atuar, principalmente dentro da igreja? Controlar as pessoas por culpa, por medo, por falsa compaixão, certo? Usa vitimismo para dominar as decisões. Então, o espírito de Jezabel, ele ataca os líderes mais fracos. O espírito de Jezabel, ele não ataca líderes que são posicionados. Então, o espírito de Jezabel sempre vai querer atacar líderes, pessoas que já são posicionadas. Por isso que vocês têm que amarrar o coração de vocês debaixo de princípio. Se vocês não amarrar o coração de vocês debaixo de princípio, tudo que acontece dentro do corpo de Cristo, que está ferindo o ministério ou os líderes, o espírito de Jezabel está atuando ali. Amém? O espírito de Jezabel também gosta de distorcer conversa e criar narrativas para se proteger. O espírito de Jezabel gosta de distorcer qualquer conversa e criar narrativas para se defender, tá? Usurpação da autoridade. Então, o espírito de Jezabel, ele começa a agir nos bastidores, certo? De uma forma indireta ou de uma forma direta. Ele usa pessoas frágeis e usa líderes inseguros. Quem que o espírito de Jezabel usa? Pessoas frágeis, principalmente no âmbito emocional, e líderes que são extremamente seguros, certo? Porque ele quer assumir o controle, né? Ou seja, o espírito de Jezabel, ele quer assumir o controle, mas sem assumir responsabilidade. Então, o espírito de Jezabel, ele quer minar a maior autoridade de um local onde tem um funcionamento de um corpo de Cristo. Então ele vai vir sorrateiro. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que no ministério tem um pastor, uma pastora, e ali tem 20 lideranças, 20 pessoas, 20 líderes, contando com todos os líderes do ministério, líderes de louvor, líderes de dança, líderes de tudo. Então o que acontece? O espírito de Jezabel, ele vem sorrateiro. Se ele não está infiltrado na liderança central, ele vai tentar conectar com algum desses líderes. E aí ele vai começar a criar um motim, ele vai começar a criar uma organização dentro de uma forma sorrateira, tá? Então vai começar a fazer o quê? Manipulação sorrateira, certo? Vai começar a lançar, vai começar a sugestionar coisas, certo? Então, por quê? O objetivo é atacar a liderança principal, é derrubar a igreja. Então, o espírito de Jezabel, ele tenta chegar o mais próximo possível desses líderes que estão como cabeça. Mas se esses líderes estão posicionados, eles têm discernimento, o espírito de Jezabel vai tentar minar os líderes que são, vamos dizer assim, que estão dentro das posições principais, tá? Então nós devemos amarrar no nosso coração o princípio, porque quem é governado por princípio não cai na chantagem do espírito de Jezabel. Quem é governado por princípio não cai em conversa fiada. Então o espírito de Jezabel, ele atua assim, falando mal do pastor, falando mal, você viu aquele líder lá, isso e aquilo. Então, quando você tem maturidade espiritual, você fala assim, fulano, a gente não deve falar nada da nossa liderança, e se você tem algo contra essa pessoa, você deve chegar no pastor, na pastora, por que você não vai nessa pessoa e fala? Mas o espírito de Jezabel, ele quer encontrar o quê? O povo inseguro, o povo fraco, tá? Então, o espírito de Jezabel, ele quer, primeiro objetivo, ele quer destruir o corpo de liderança. Primeiro objetivo dele é esse. Destruir o quê? O funcionamento. Ele quer destruir a imagem de um líder, ele quer destruir
Agora, o segundo que ele quer fazer, a segunda coisa que o espírito de Jezabel quer fazer, que é destruir os profetas. Por isso que Elias ficou acovardado, ficou com medo e fugiu, porque Elias estava muito cansado. E eu falo para você uma coisa, você precisa aprender a descansar. Porque o espírito de Jezabel, ele vai tentar atacar a sua área emocional no momento que você está cansado, no momento que você está cansada. O espírito de Jezabel vai tentar atacar a sua vida espiritual. Por isso que nós precisamos entender, há tempo de descansar, há tempo de guerrear, há tempo de ir para a batalha, há tempo de ficar lutando, há tempo de voltar e descansar. Amém? Então o espírito de Jezabel, ele vai tentar ferir profetas, perseguir profetas. Por que muitos profetas são perseguidos? Por causa desse espírito maligno, que sabe que uma voz profética dentro da igreja traz destino profético, que sabe que a voz profética dentro da igreja ativa vales de ossos secos. Então, é um espírito sorrateiro, é um espírito que muitas vezes vem com uma falsa intenção de ajudar, né? Por exemplo, mais ou menos assim: fulano, tudo bem? Então, tem aquele profeta ali, ó, Deus me deu uma revelação, ele não tá muito bem com Deus, vamos levantar uma campanha por ele. E aí começa essa conversa, que aquela pessoa não tá bem com Deus, tudo, daqui a pouco há uma mutirão, há uma facção, certo? E debaixo de uma mentira, distorcendo a imagem daquele profeta, descredibilizando aquele profeta. Então, o espírito de Jezabel, ele atua muito desse jeito hoje dentro da igreja, né? Não só contra os profetas, mas contra líderes, certo? Então nós devemos tomar muito cuidado de não sermos vítimas desse espírito e não sermos, né, não estarmos atuando debaixo desse espírito. Por isso que um ministério, queridos, precisa ser liderado por uma pessoa que ela é saudável na alma. Você não deve ter uma alma doente, uma alma, né, uma alma cheia de rejeição, porque senão toda hora você está levando para o pessoal, toda hora você está levando para as coisas para um lugar de, ou seja, de vitimismo, de vingança. Então, nós, acima de qualquer coisa, devemos pensar que a prioridade do reino é a gente perdoar, superar e viver em amor. Amém? Então, por mais absurdo que sejam as coisas que aconteçam, que pessoas se levantem, isso, aquilo, nós devemos perdoar, nós devemos exercer o amor, que é o maior dom de todos. Mas o espírito de Jezabel, ele tenta atacar dentro dessa faceta de quê? De intimidação, de vingança, de trazer confusão, de deturpar, amém? Ele vai tentar deturpar, ele vai tentar, né? Ele vai tentar pegar os mais fracos. Então, você que tem dificuldade emocional, pede para Deus te passar na prensa. Você precisa liberar essa mágoa, liberar essa falta de perdão, porque se você caminhar junto com essa ferida, todo tempo o espírito de Jezabel vai tentar usar você contra o ministério que você tá. Tem gente que fica pulando de ministério em ministério, porque toda vez ele é persuadido pelo espírito de Jezabel. A pessoa entra na igreja, aí daqui a pouco essa pessoa conhece alguém, aí conhece alguém que está debaixo do espírito de Jezabel, esse espírito de Jezabel essa pessoa começa a reclamar da igreja, reclamar disso, começa a falar mal dos irmãos, falar mal do ministério, daqui a pouco aquela, eu não vou ficar aqui não, e aí a pessoa fica pulando de galho em galho. E eu quero dizer uma coisa para você, todos nós temos defeito, não existe uma igreja perfeita, mas existe uma igreja que anda debaixo de uma visão certa, uma visão de reino, uma visão de arrependimento, uma visão de busca, ok? Então, eu quero que você entenda que igreja é hospital, tá bom? Então, Jezabel começa a trazer distorção, misturar, pegar uma mentira, misturar com uma verdade. Jezabel sempre vem numa aparência de ser muito espiritual. Então, às vezes, a pessoa que está atuando debaixo do espírito de Jezabel, ela está profetizando. Mas o espírito de Jezabel está usando essa pessoa com sonhos, com revelações falsas, para te desalinhar, para te tirar da rota, para te tirar debaixo da visão da rota certa, certo? Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não sejam movidos por elogio e não sejam abalados por crítica. Se vocês tiverem convicção de quem vocês são e do que Deus te chamou, parem de ficar querendo elogio. Você está fazendo para Jesus ou para o homem? Para de ser abalado por uma crítica.
Jesus fala, bem-aventurados os perseguidos. Então nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser caluniados. Então o dia que você conseguir entender que elogio não pode mexer com o seu ego e crítica não pode abalar o seu propósito, você vai se tornar imparável. Eu não faço as coisas porque vocês falam que isso e aquilo, porque o que eu faço é debaixo da unção que o Senhor me deu. E se eu não tiver essa unção, eu não dou conta de fazer o que eu faço. Então, eu ainda não atribuo mérito a mim. Eu sou esforçada, eu sou resiliente, mas eu só consigo fazer o que eu faço, porque a unção do Senhor Deus está sobre mim. Então, parem de querer elogio, de querer validação. Quem te valida é Jesus Cristo. Quem te valida é o Senhor. Amém? Então, o espírito de Jezebel muitas vezes usa uma aparência espiritual para enganar, para seduzir. E aí esse povo fraco, que é um povo fraco, que Jezebel não mexe com gente posicionada. Jezebel não mexe com líder posicionado. Jezebel não mexe com gente que ora e jejua. Jezebel não mexe com gente que tem discernimento. Não mexe. Aí Jezebel vai nesse povo e começa a bajular esse povo. Aí, por exemplo, quando alguém vir te bajular, quando alguém começar a te elogiar, quando alguém começar a falar que você é demais, que a sua oração é diferenciada, quando alguém começa a vir com esse tipo de comentário, você vai falar assim, quem tá aí? Quem tá aí? Ué, quem tá aí? Quem é que tá por trás disso? Quando alguém começar a vir te dar glória, é o espírito de Jezabel. Porque o espírito de Jezabel, ele quer vir num fraco, que quer validação, num fraco, que quer, ou seja, glória, recompensas. E aí, sabe que essa pessoa anseia por isso, e aí o espírito de Jezabel, ele começa a bajular. Nossa, fulano, você pregou demais. Fulano, olha, ninguém prega igual você. Olha, eu gosto só quando você prega aqui na igreja. Menina, olha, eu gosto muito do louvor, mas quando você canta, é diferenciado. Quando você canta, olha, eu vou falar uma coisa pra você. É demais, eu gosto demais quando você canta. Meu Deus, olha, nossa, como você se veste bem, como você é lindo, como você é linda. Então, vem desse jeito, vem dessa forma, tá? Então, o espírito de Jezabel, ele é sorrateiro, ele vai ganhar território. Se ele vem pela bajulação, ou ele vem pela validação, ou ele vem com uma falsa unção, tá? Tem muitas pessoas que chegam numa igreja se dizendo, porque eu sou, porque eu venho, porque eu já fiz. E, na verdade, essa pessoa está narrando uma história, está contando uma história. E as pessoas que não têm discernimento acabam acreditando, tá? Pessoas acabam acreditando. Gente, por isso que eu falo, discernimento espiritual é ouro para os nossos dias. E, gente, vai ter muitos falsos profetas. Um falso profeta não é uma pessoa que não opera pelo poder de Deus. Um falso profeta é alguém que opera pelo poder de Deus, porque Deus não revoga o poder que ele dá a alguém. Ele tira a presença. É alguém que opera pelo poder de Deus, só que o que acontece? Mas não opera debaixo de princípios, não opera debaixo de temor. Então é uma pessoa que pode até fazer um sinal de Deus, debaixo do poder de Deus, mas ela não tem aliança com Deus, ela não se move por princípios, ela se move pelo seu benefício próprio, ela se move pela sua recompensa própria. Ela pode fazer algo pelo reino, mas muitas vezes ela não faz pela motivação de agradar e fazer a vontade de Deus, ela faz por motivação de receber glória, receber aplausos, receber elogios, certo? Então, uma coisa que eu brigo muito assim, bato muito de frente com vocês, dentro dessa geração, não sejam almáticos. Gente almática só sofre. Gente almática tá toda hora mendigando bajulação, mendigando validação, mendigando coisas que só Jesus pode te dar. Amém? Mendigando coisas, sabe? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Sejam pessoas bem consolidadas emocionalmente, tá? Não deixa ninguém perturbar a sua alma. Não deixa, quando eu falo não deixa ninguém perturbar a sua alma. Então, se alguém te ofender, se desliga já emocionalmente, espiritualmente, como eu ensinei vocês ontem.
Então, se alguém brigar com você e se é alguém que é querido, né? Você, por exemplo, às vezes a gente tem ali um amigo, uma amiga, alguém que caminha conosco, essa pessoa ficou chateada com você e aquilo ali às vezes vai tentar perturbar o seu coração. Uma semana você fica pensando, por que aquele fulano falou? Senhor, eu agora, Pai, eu me desligo agora emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Pai, eu amo essa pessoa. Se essa pessoa está pensando isso de mim, o problema é dela. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não vou ficar perturbando meu coração, porque eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que te adorar, te buscar, te louvar. Senhor Deus, o Senhor sabe o meu coração. Gente, quanto mais rápido você se desliga, e é Satanás ali, às vezes, te minando emocionalmente, porque ele não consegue mais entrar no seu pensamento. Ele não consegue mais atacar você nas emoções. Mas às vezes ele usa alguém que você gosta muito para tentar ferir o seu emocional de uma forma indireta. Amém? Então o espírito de Jezabel é um espírito de sedução. É um espírito que vai tentar... Olha, todo espírito de Jezabel, ele tenta contra a identidade de uma pessoa. Então, ele vai tentar fazer a pessoa duvidar do chamado, a pessoa achar que não está vivendo o que deveria estar vivendo. Todo espírito de Jezabel tenta apagar a autoridade espiritual, certo? Anular, gerar dependência emocional e gerar dependência espiritual. Então nós devemos ser pessoas que, se você entender quem você é, nada vai te abalar, certo? Por quê? Você pode até passar por uma crise, por uma circunstância difícil, mas de forma muito rápida você vai falar, peraí, isso aqui não pode ficar me deixando desse jeito, oprimida, né? Peraí, Jesus Cristo, o sangue de Jesus é suficiente. Senhor, me desliga agora desses pensamentos. Senhor, me desliga agora. Se essa pessoa não entende, ela não tem maturidade, que ela venha a ter maturidade, mas enquanto isso eu não vou perder eu não vou perder o meu emocional, eu não vou perder a paz da minha mente. Então o espírito de Jezabel, o intuito dele é desmantelar a sua identidade, é desmantelar a sua autoridade espiritual legítima, é corromper ministérios, distorcendo verdade, amém? É impedir o fluir do profético, estabelecer controle, governo, amém? Então nós temos que tomar muito cuidado com o espírito de Jezabel sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. Então, não existe... não existe ministério que suporte a uma facção do espírito de Jezabel. Por isso que o líder, quando ele vê que está acontecendo qualquer coisa que pode distorcer a autoridade espiritual, ele tem que agir de forma rápida, ele tem que passar a espada. E gente, nós precisamos ter sabedoria. Gente, você sabe como que você tem sabedoria? Eu vou ensinar hoje você a ter sabedoria. Princípio. Tem hora que você tem que ser espiritual, mas tem hora que você tem que ser racional e colocar princípio acima de tudo. Porque Satanás também engana, Satanás também tem poder. E princípio é Bíblia. Que princípio que é? Princípios espirituais. Princípio de honrar a autoridade espiritual. Princípio de falar a verdade e não omitir nada. Princípios. Então, se você andar debaixo de princípio, você não cai no laço de Jezabel. E eu vou ensinar uma coisa para vocês. Jezabel nunca ataca quando você está com força para a batalha espiritual. Ele ataca depois que você sair de uma guerra. O espírito de Jezabel, ele sempre ataca você depois que você desce do Monte Carmelo. O espírito de Jezabel, ele não te ataca antes de subir no Monte Carmelo. Ele te ataca depois porque ele sabe que existe um cansaço espiritual, um cansaço emocional depois de sempre que a gente enfrenta uma batalha. Elias, ele vai para o deserto e ele pede para Deus tirar a vida dele, porque ele está cansado ministerialmente. E tem razão dele estar cansado ministerialmente. Sabe por que Elias está cansado? Porque ele acabou de enfrentar uma grande batalha espiritual, onde ele enfrenta 800 profetas de Baal, 400 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá. Então ele desce do Monte Carmelo, Deus opera. Então ele desce, ele está cansado. Então Jezabel, ele ataca a fraqueza de uma pessoa. Queridos, o diabo, ele nunca vai te atacar na força. O diabo nunca vai te atacar quando você está lá guerreando, lutando. O diabo, ele sempre te ataca depois que você passa por uma crise emocional, depois que você passa por um tempo, você está vivendo uma circunstância difícil. O diabo sempre te ataca
ataca quando você está enfrentando você termina de lutar uma guerra, o diabo, ele vai te atacar ali, porque ele sabe, Jezabel sabe que para tocar em você, para te manipular, tem que entrar dentro do emocional. Então, deixa eu ensinar vocês uma coisa. O dia que você não estiver bem emocionalmente, você precisa aprender a descansar. E descansar, querido, é dormir, é comer, tá? É viver igual. Eu tô aqui no sítio, tá uma delícia, a gente tá falando de Deus, a gente tá orando, a gente tá fazendo tudo, mas a gente está num tempo de desfrute, num tempo de ir pro rio, num tempo de ficar aqui em família, num tempo muito gostoso. Então nós também precisamos aprender que nós precisamos ter essa convivência com pessoas, com família, amém? Então o espírito de Jezabel, ele é sorrateiro, tá? E ele odeia os profetas, ele odeia a liderança, ele odeia a igreja que ora, ele odeia a igreja que jejua. Tem dois lugares, o terceiro lugar que o espírito de Jezabel ataca: intercessão de igreja. Intercessão, time de intercessão. Jezabel gosta muito de atacar time de intercessão, ministério de intercessão, amém? Então nós temos que tomar muito cuidado com os discernimentos que são trazidos para nós. Porque Jezabel, ele quer minar o quê? O fluxo do profético. Ele quer minar o quê? O conceito do time de oração. Então nós devemos tomar muito cuidado. Então, primeira coisa, devemos nos mover por princípio. Nós devemos nos mover, certo? Por aquilo, pela visão. Então, qual que é a visão desse ministério? Qual que é o princípio de Deus? Então, eu tenho que entender. Então, primeira coisa, Jezabel quer atacar a liderança, Jezabel quer atacar profeta, e Jezabel quer atacar quem ora, quem jejua. Ele quer atacar, mas só consegue atacar se tiver emocional estragado, se tiver o emocional, se você estiver debaixo de um cansaço espiritual muito grande. Então, as principais portas de entrada do espírito de Jezabel: lideranças inseguras e carentes de aprovação, de validação. Pessoas carentes de validação, de aprovação. Pessoas... É aí que o Jezabel entra, tá? Certo? Jezabel entra também em pessoas que não têm discernimento espiritual. Certo? Jezabel entra também, gosta de entrar em lugares que a intercessão é forte. Então quer entrar ali para minar, para corromper aquela engrenagem. Jezabel quer atacar os profetas. Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Jezabel quer atacar a igreja, quer atacar a liderança, quer atacar profetas, quer atacar times de oração. Vai entrar por onde? Pelos líderes fracos. Vai entrar pelas pessoas que são carentes, são dependentes emocional. Então, querido, o fato de você ser uma pessoa dependente emocionalmente, você é um alvo para o diabo estragar um lugar, um alvo para o diabo fazer um strike, às vezes, dentro do ministério, tá? Então, quais são os sinais claros da atuação desse espírito demoníaco diabólico? Divide líderes, gera alianças ocultas, gera facções, né? Certo? Cria fofoca espiritualizada, tá? Fofoca, cria acusações mascaradas e espiritualizadas, certo? Enfraquece a autoridade legítima. Toda vez que se tenta enfraquecer a autoridade legítima de uma igreja com uma fofoca espiritualizada, com discernimento, né, falso, é o espírito de Jezabel atuando. Manipula as decisões através do emocional, age como vítima quando confrontada. Então, quando a gente confronta uma pessoa e essa pessoa age como vítima, isso aí é sinais do espírito de Jezabel. Quando nós corrigimos um discípulo, ele tem que dizer assim: realmente eu errei e eu vou melhorar, né? Esse aqui é do coração ensinável. Mas quando há o espírito de Jezabel, é um espírito que não consegue reconhecer. Então, o espírito de Jezabel, ele vai fazer com que essa pessoa se vitimize. Não, eu fiz isso sim, mas eu fiz por causa disso. Ele sempre tem um motivo pelo qual ele fez e ele vai entrar num lugar de vítima. Então eu quero que vocês aprendam a ter o coração ensinável. E o que é um coração ensinável? Gente, não tem coisa mais linda que alguém falar: eu errei, eu me precipitei, eu fiz errado. E gente, nós devemos ter um coração ensinável. Eu errei. Senhor, eu errei, eu não deveria ter falado isso, mas eu falei, mas me perdoa, Senhor Deus, me desculpa, Pai, eu preciso melhorar, Senhor.
tá? Então, se o seu líder, né, o seu líder de célula, seu pastor, seu apóstolo, vem e te corrige, realmente eu errei, amém? Eu falo pra você como pastora, sabe, a pior coisa é a gente ver que uma pessoa não reconhece o erro, e ela sempre tenta se justificar, ou sempre entra no lugar de vítima. Então, pessoas que têm coração ensinável, ela vai falar, não, eu tô errada, eu vou melhorar. Nossa, para nós que somos pastores, nós amamos quando alguém se coloca vulnerável a reconhecer que, não, eu errei. Realmente, eu não deveria ter falado dessa forma, eu não deveria ter feito desse jeito, né? Então, quando a gente vê um lugar que todo mundo age como vítima, quando é confrontado, o espírito de Jezabel, tá? Quando a gente vê que pessoas usam revelações para controlar um líder, é por isso que eu falo para vocês, eu não acredito em sonhos de qualquer pessoa, eu não acredito na revelação de qualquer pessoa. Eu tenho pessoas muito sérias que oram e jejuam por mim, e eu sei que quando algo está acontecendo de fato sério, essas pessoas que não se conhecem, elas conseguem trazer a mesma revelação para mim. Então eu tenho, né? Então eu tenho uma arma secreta que eu sei que eu confio muito. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Arma secreta de intercessão, tá? Os meus principais intercessores não se conhecem. Por quê? Eu não quero que eles concordem com uma revelação. Eu quero que cada um, de forma individual, sem se conhecerem, tenha a revelação, tá? Para Deus testificar no meu coração. Por quê? Imagina que alguém chega pra você e fala, olha, eu tive um sonho, eu tive uma revelação com você. Só que aquilo ali é o espírito de Jezabel, pra te tirar da rota. Aquilo é uma falsa revelação. Então, querido, nós precisamos ter um filtro. E quanto mais exposição, mais pessoas, quanto maior é a sua autoridade espiritual e maior é o seu alcance sobre pessoas, maior será a investida do diabo com revelação falsa, com sonho falso, com tranheira. Então, você, que Deus tem te levantado para influenciar muitas pessoas, você tem que ter um lugar seguro, onde você sabe que aquela revelação de fato vem da parte do Senhor. Então, o que você vai fazer? Então, você vai ter um filtro, você vai ter uma peneira e você vai falar, bom, tenha homens e mulheres de Deus orando por você, mas você tem que entender quem são essas pessoas que oram por você. E se de fato são pessoas de Deus, amém? Porque, queridos, hoje está cheio de falsa revelação, está cheio de sonho que é manipulado por Satanás para te tirar a paz, amém? Então, o espírito de Jezabel usa falsas revelações para controlar, tá? O espírito de Jezabel, ele sabota sem expor, né? Então, a sabotagem sem exposição, certo? Para minar, para ferir a igreja. Então, o espírito de Jezabel, ele atua dessa forma. E pode ser que, por exemplo, vou trazer aqui para você, pessoas que falam mal de pastores, pessoas que a vida deles é falar mal de pastores de ministério, isso é espírito de Jezabel. E se você já esteve nesse lugar, peça perdão para Deus e fale, Senhor, eu não quero fazer isso, porque o espírito de Jezabel, ele ataca a igreja. Queridos, quem é justo juiz é Deus Todo-Poderoso. Então, se essa igreja faz algo errado, deixa Deus tocar, deixa Deus fazer. Você não é a quarta pessoa da Trindade. E se você tem levantado pautas, grupos dentro da igreja para inflamar mais isso, certo? Então, se você não concorda com algo que o seu líder faz, chega nele e fala. Reúne com os líderes e fala na frente. Porque tudo que você faz atrás vai ser tomado como uma facção, uma divisão e uma tentativa do espírito de Jezabel de minar a igreja do Senhor. Amém? Tá? Então, eu acredito que todos nós, em algum momento de imaturidade, foi usado por esse espírito para se opor, para não concordar com as coisas que acontecem dentro de uma igreja, para falar mal nas costas. Então eu quero que você entenda que esse espírito é um espírito que tenta destruir a igreja, o corpo de Cristo, tá? Gente, o evangelho de Cristo, você planta o diabo vai lá e tenta desplantar. Então você planta, você joga muitas sementes, mas nem toda semente consegue brotar e chegar ao seu fruto final, porque o diabo ele vai tentar de tudo para tirar a semente que foi lançada. Tem semente que cai em solo rochoso, tem semente que cai no meio dos espinhos, até cresce, mas o diabo sufoca. Então nós devemos, ter maturidade espiritual. Nós devemos olhar para o centro da missão. O que é o centro da missão? Esses dias eu não falei para vocês sobre ter maturidade para evangelizar, sobre exercer o amor acima de tudo? Então nós devemos
entender qual que é a maior missão. É almas, é pessoas. Você não é um matador de gente, você não é um matador de ministérios, certo? Então você aí, pode ter alguém que está desalinhado, mas nós vamos orar por essa pessoa, vamos confrontar em amor, vamos pagar um preço, vamos orar por essa pessoa. Aí tem alguém desalinhado, aí vocês reúnem, aí vocês levam. Gente, igreja é hospital, nós devemos ter esse senso. Igreja é hospital. Então, coisas como essa podem acontecer dentro da tua igreja. E você tem que se levantar para orar e falar: Deus, tira toda a confusão, faz um alinhamento dentro dessa igreja, tira os líderes, Senhor Deus, que não estão dentro da visão. Porque, gente, é difícil demais a gente tentar fazer alguma coisa que 5 tem a visão, mas 5 não tem a visão. Amém? Porque fica o quê? Uma pedra de tropeço. Então, se 5 não tem a visão, nós precisamos ensinar a visão para esse povo. Ensina uma vez, ensina 2, ensina 3. Não querem entender a visão, então eles não podem caminhar debaixo da mesma visão. Amém? Então, nós devemos, tá? Hoje, reconhecer se realmente nós estamos sendo manipulados, se nós estamos sendo usados pelo Espírito de Jezabel, porque às vezes é nós que estamos sendo usados pelo Espírito de Jezabel para ferir o corpo de Cristo. E eu quero que você entenda, igreja é hospital, e ninguém é perfeito. Eu tenho minhas imperfeições, fulano, Beltrano tem suas imperfeições, mas eu tento dar o meu melhor para o Senhor Jesus, eu tento fazer o meu melhor, tá? Então, eu quero que você hoje entenda, o espírito de Jezabel é um espírito sorrateiro, manipulador. Você precisa cuidar, você precisa ter princípio. Tudo que for falado, coagido, tudo que for, você precisa colocar na balança e falar assim: isso aqui edifica o reino, Deus se agrada disso daqui. Gente, se você colocar na balança, só que pessoas feridas buscam pessoas feridas. Pessoas machucadas buscam pessoas machucadas. O machucado anda com o machucado. O rejeitado anda com o rejeitado. Você nunca vê um rejeitado andando com alguém forte. Porque o rejeitado ele não dá conta de andar com alguém que tem identidade. Porque isso ofende ele. Mas se ele se curar, ele vai ser essa pessoa forte. Ele vai ser essa pessoa que tem identidade. Uma vez uma pessoa falou pra mim, falou que era insuportável andar comigo, porque tudo pra mim tava bom, tudo pra mim, eu tinha um otimismo muito grande, eu tinha uma identidade porque essa pessoa era muito ferida e se sentia muito rejeitada. Então, rejeitado busca rejeitado, humilhado busca humilhado, traído busca traído. Então nós devemos nos curar para que quando a gente começar a caminhar, a gente caminhe com pessoas que tenham a mesma visão, que tem a mesma, né? Então, queridos, eu vou falar aqui com sinceridade para você. Deus quer te curar, te estruturar, para só depois de um tempo ele começar a te conectar a pessoas para que seja saudável. Porque se você não estiver saudável, ele não vai deixar você encostar em ninguém, porque senão você volta a ficar ferido de novo, você volta a ficar magoado. Então deixa Deus te tratar, deixa Deus tirar suas feridas, deixa Deus tirar toda a rejeição. Você vive se sentindo rejeitado, mas você vive criando expectativas fora da realidade em ter comunhão com pessoas. Você vem com uma expectativa, conhece uma pessoa, aí você cria uma expectativa, a pessoa ela tem um relacionamento normal de amizade, e aquilo que é normal para você a pessoa não tá te tratando bem, tá faltando, você tá entregando mais que ela, aí você se frustra, mas a sua frustração vem por causa da ferida que existe dentro do seu coração. Aí você se sente rejeitado em algo que você não deveria se sentir, porque você não entende que amizade, uma amizade normal, o padrão dela é de outra forma, mas você leva para um lado tóxico, porque você aprendeu daquele jeito, ou alguém, né, te moldou daquela forma. Então o que eu estou tentando dizer para você? Deixa Deus te curar, deixa Deus te consolidar. Somente depois que Deus... Eu lembro que quando Deus tirou todos os meus amigos, Deus me curou em 2016. Só depois de uns 8 meses que Deus tinha me tratado, me curado. Queridos, eu recebi uma cura profunda. Foi aí que Ele permitiu eu caminhar com uma pessoa de Deus, uma profeta do Senhor. E era muito saudável essa amizade. Era uma amizade em Deus. Amém? Então nós precisamos aprender a ter amizades debaixo do mesmo propósito. Respeitando. Você sabe por que existe essas discrepações entre essas dependências emocionais? Por causa de falta de limite, tá? Tem que ter limite às coisas, tem que ter limite às coisas, amém?
Glória a Jesus. Então eu quero hoje que você comece a pôr limite. A amiga sua vai na tua casa todo dia. Pra que isso? Atenção, não tem casa? Não. Fala pra ela, fala, ó, fica na tua casa, eu fico na minha. Uma vez por semana a gente se vê. De 15 em 15 dias. Por que você não dá certo com a sua sogra? Porque sua sogra não sai de dentro da sua casa. Sua sogra, você casou, mas parece que é ela que casou com seu filho, com o seu marido. Então, por que os relacionamentos não dão certo? Porque as pessoas não respeitam limite. As pessoas não respeitam a casa da outra pessoa. As pessoas não respeitam limite. Nós precisamos aprender a respeitar o limite. Gente, eu sempre falo, para minha liderança, excesso de comunhão vai dar ruim. Excesso de comunhão vai dar ruim. Excesso de comunhão vai te roubar o tempo. O tempo é a moeda ativa. E eu, queridos, eu sou uma pessoa que eu falo, olha, entenda, eu gosto de você, mas não vou ficar te lambendo, te mandando bom dia, boa tarde, boa noite. E vai, dependendo da época que eu tô, vai ter semanas que eu não vou responder o WhatsApp. E se você conseguir entender isso, glória a Deus, porque eu vou estar em Deus, eu vou estar numa consagração. A pessoa que é madura, ela entende que isso é sobre mim, sobre Deus, não tem nada a ver com ela. Mas a pessoa que é ferida, ela acha que tem a ver com ela. Então nós precisamos que as pessoas entendam quem nós somos. Agora, uma pessoa que não tem identidade, ela toda hora vai cobrar de você coisas absurdas. E ela vai tentar roubar de você a moeda mais preciosa que você tem, que é seu tempo. É sua atenção. O que é dar pérolas aos porcos? É dar seu tempo precioso para coisas infrutíferas. Então nós devemos ter limite. Limite em excesso de comunhão. Agora nós estamos num tempo de comunhão. Mas se a gente começar a se reunir todo final de semana entre irmãos, daqui a pouco vai dar ruim. Daqui a pouco dá uma discórdia. Então comunhão tem que ter limite, tem que ter... Então isso, querido, é em família, é em trabalho. Amém? Então eu quero que você hoje comece a pôr limite. Começa a amar, fala assim, Senhor, me ensina a amar a solitude de Deus. Solitude em Deus é você amar estar na presença do Senhor. É você amar ficar você e o Espírito Santo. Eu aprendi, eu amo solitude, né? A partir do momento que você é curado na alma, você vai amar estar sozinho com Deus. Ter seu tempo com Deus. Amém? Glória a Jesus. Então amanhã nós vamos continuar, tá, nesse tema. Amanhã eu vou falar sobre uma ferida de alma, tá? Então... se preparem que vai ser extraordinário. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. A hora que eu tiver o PDF de vocês pronto, né, o PDF de jejum, de oração, eu vou enviar para vocês. Eu tô ainda redigindo ele, tá? Beijo, amo vocês, um dia abençoado, um dia poderoso. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder.